um cumprimento especial a todas as direções aqui presentes, em particular aos membros da Direção Nacional da CUT, aos estados, feliz pelo convite e cumprimento, porque acho que reunir 230 pessoas num sábado pela manhã para uma plenária nacional é algo muito inovador. Então, se nós estamos falando de inovação nesse momento, de novas experiências, sem dúvida nenhuma, essa eu acho que se constitui uma das experiências mais exitosas. Evidentemente que ela, de maneira alguma, ela substitui a atividade presencial, inclusive para o exercício da atividade sindical, que é uma atividade eminentemente, vamos dizer, de relações humanas, de construção de solidariedade. A presença física ela é essencial. Mas o fato de se estar conseguindo, nesse momento, realizar atividades e continuar seguindo um processo de construção, de consolidação de um projeto político e organizativo em meio à pandemia, sem dúvida nenhuma, já é um passo muito importante, assim, um passo essencial, porque no momento em que boa parte das atividades estão suspensas, estão interrompidas, né? A CSD segue no seu processo de elaboração de forma inovadora. Quero cumprimentar a Rosane pela coordenação e condução da atividade, da plenária, e ao Anderson pela bela exposição feita anteriormente. A minha tarefa aqui, na verdade, é uma tarefa mais simples, que é uma tarefa de problematizar, a tarefa de elaborar e de pensar as saídas, pensar as estratégias, é a tarefa de vocês. Eu tento, na medida do possível, contribuir com isso. Agora, eu quero, inclusive, registrar que esse esforço que nós estamos fazendo aqui, enquanto corrente, é um esforço, inclusive, coletivo, que está sendo feito também em outras esferas, inclusive no espaço acadêmico, entre os pesquisadores e estudiosos do mundo do trabalho, assim como uma parte do movimento sindical. É um esforço importante, necessário, e acredito que vamos dizer, as alternativas elas também vão ser construídas de forma conjunta. Nós, na nossa esfera acadêmica, mas também de militante atuando no movimento sindical, que vamos buscando, de alguma maneira, as melhores formas, melhores práticas, não só do ponto de vista de olhar o que nós estamos fazendo e melhorar e aprimorar a nossa atuação, nossa intervenção sindical, como a nossa capacidade também de intervir sobre o debate mais geral, o debate mais estratégico que se estabelece no interior da CUT, e inclusive no interior da classe trabalhadora. Então, o Anderson está me ajudando nessa fase aqui de exposição, e eu peço a ele a gentileza de já posicionar o material. Pode passar, Anderson, para a seguinte. Nós temos um momento em que a gente, de certa forma, combina várias crises, né? Nós temos uma crise que já é mais antiga, que na verdade não se constitui exatamente como uma crise, mas é uma mudança do ponto de vista do perfil da classe trabalhadora, que já vem há algumas décadas, nos países desenvolvidos já vem desde os anos 70, no Brasil aparece com mais clareza a partir dos anos 90, que é um peso cada vez maior do setor de serviços, dada a nova, vamos dizer, constituição da própria estrutura produtiva no mundo. Cresce enormemente o peso do setor de serviços, com uma decorrência, não digo natural, mas de imposição de novos padrões tecnológicos que nos permite acessar com muito mais rapidez determinados serviços por meio da tecnologia da informação e da comunicação, e que impõe um peso cada vez maior do setor de serviço em detrimento da própria manufatura. É claro que isso chega de forma diferenciada nos países como o nosso. O peso do setor de serviço vem acompanhado de um
grande peso do setor da informalidade, que ela é estrutural e ela é decorrente do próprio processo de formação social e econômico brasileiro. Nós não temos tempo para aprofundar isso, mas isso é um elemento central, e esse dado que vocês estão observando aí são dados da informalidade do Brasil desse primeiro trimestre de 2020, ou seja, o período anterior à pandemia, em que nós temos, do ponto de vista, quando a gente olha, inclusive, do ponto de vista racial, do ponto de vista de gênero, um peso da informalidade muito grande entre as mulheres e entre a população negra. Isso é dado para o Brasil. Quando eu olho o dado, por exemplo, para estados brasileiros, como Ceará, como própria Bahia, esses resultados chegam a 60%. Então, nós estamos falando de uma classe trabalhadora em que mais de 50% dela está na informalidade, não tem proteção social, não tem direitos, e a maior parte sequer sabe da existência dos sindicatos. Pode passar, Anderson. Por outro lado, também esse dado é o dado agora de 2020, nós temos uma fragmentação muito grande do ponto de vista da organização da classe trabalhadora, olhando sobre a perspectiva dos segmentos econômicos. Vamos começar lá pela administração pública, que é os 5,5%, né? Se nós percebermos assim no gráfico, o setor que aparece com mais peso é o 18,8%, que é justamente o setor do comércio, né? A indústria, que historicamente sempre foi um segmento importante, corresponde a 12,8%. Então, é um peso cada vez menor na composição da classe trabalhadora. E aí você olha outro setor, por exemplo, que é os serviços domésticos, são as trabalhadoras domésticas, que é o que está lá, o mais escuro, né? No gráfico, 5,3%. Então, vamos dizer, a composição da classe trabalhadora, ela não está concentrada num setor especificamente, né, como a indústria, que sempre teve um peso muito importante, muito relevante, mas ela está muito fragmentada entre vários, inclusive, segmentos do setor de comércio e serviços, que no Brasil hoje corresponde a 76%, ou seja, 76% da força de trabalho brasileira hoje se encontra no setor de comércio e serviço, e no comércio e serviço uma fragmentação muito grande entre educação, saúde humana, serviços domésticos, por um lado, setores mais ligados à área pública, mas também um peso muito grande do setor privado, no pequeno comércio, muito fragmentado e espalhado em todo o território nacional. Pode passar, Anderson. Essa é uma representação de como evoluiu, então, esses setores, a agropecuária, a indústria, o comércio, os serviços. E o que a gente percebe é que o que cresce efetivamente é o setor de comércio e serviços, e a indústria, aqui a indústria, no caso, representada como a indústria geral. A indústria de transformação, ela representa 12%, mas quando a gente olha a indústria geral, que inclui inclusive o setor de minério, ela estava em 26% no final dos anos 90, chega a 21% agora nesse último período, 2018. Pode passar, Anderson, para o gráfico seguinte. Aqui é uma composição da força de trabalho no Brasil hoje, na comparação 2020 com 2014. O que se destaca lá na primeira tabela? O setor privado sem carteira, que corresponde a mais ou menos, se vocês olharem no gráfico embaixo, eles respondem por 33 milhões de pessoas, eles correspondiam a 39, quase 40% da força de trabalho em 2014 e hoje responde por 36%. Ou seja, uma queda de 4 pontos percentuais nesses últimos 6 anos. E o que cresce? O conta própria, que é aquele que aparece no gráfico e que corresponde a 24 milhões. Correspondia a mais ou menos 22% e cresceu 26%. Se nós fizermos uma leitura, vamos dizer, muito simplificada,
É como se esses 4% que corresponde ao trabalho do setor privado com carteira tivesse sido transferido todo para o trabalho por conta própria. O que é esse trabalho por conta própria? Esse trabalho por conta própria é o autônomo, é o trabalho, eventualmente trabalho intermitente, pode ter tempo parcial, é o MEI, o terceirizado, são as pessoas que trabalham com vínculos fraudulentos com empregadores, mas também são pessoas que trabalham totalmente de forma autônoma, são as pessoas que, vamos dizer, numa linguagem figurativa, elas criam a sua própria demanda, elas produzem alimentos processados ou não e vão para as ruas para trabalhar como vendedores ambulantes nas portas de metrô, estação de trem, ponto de ônibus, ou trabalhar, inclusive, no setor de transporte na forma dos aplicativos, como a gente muito bem tem visto. As outras formas praticamente se mantêm, mas o que é fundamental aqui, na nossa compreensão, é que está ocorrendo um deslocamento de forma bem significativa do que é o trabalho formal, o trabalho com registro, o trabalho com direito com proteção social, para um trabalho muito mais vulnerável, um trabalho precarizado, e é uma tendência que, mesmo num processo de recuperação da atividade econômica, dificilmente esse contexto vai ter algum nível de reversão. Pelo contrário, com a reforma trabalhista e com as medidas de precarização e de flexibilização, a tendência é esse quadro se acentuar. E eu queria destacar mais um aspecto aqui. No caso do setor público, há um fenômeno que cresce de forma muito impressionante, que é o setor público sem carteira de trabalho, junto também com a figura do setor público com carteira. As medidas de austeridade fiscal, de controle de gastos públicos, têm imposto uma figura que aparece na força de trabalho, que é o servidor público sem direito nenhum e sem nenhuma proteção social, que é a figura. E ela cresce, ela correspondia a 2,3% a 2014, hoje ela corresponde a 2,5%. Não é um número pequeno, porque nós estamos falando de quase 100 milhões de pessoas na força de trabalho. Então, 2,3%, pessoal, 2,5% corresponde a 2,5 milhões de pessoas nessas condições. Pode passar, Anderson. Aqui é uma comparação, e vocês me perdoem por não ter feito os recortes por gênero e raça. Eles têm todos organizados, tá? E disponibilizados, mas o tempo aqui era muito curto e não permitiria fazer essa abertura, porque provavelmente nos tomaria mais tempo. Mas se nós olharmos, por exemplo, o trabalho por conta própria, os empregados sem carteira, selecionei as 20 principais ocupações dessas duas posições na ocupação. No conta própria, as 20 principais ocupações reúnem 16 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, e o empregado com carteira, nas 20 principais ocupações, reúne em torno de 15 milhões. Então, ou seja, nessas 40 principais ocupações, nós temos mais de 30 milhões das ocupações no Brasil. Elas são muito semelhantes na comparação uma com as outras, e basicamente, se vocês observarem, elas estão concentradas fundamentalmente no setor de comércio e serviço. Se nós olharmos as principais, as que reúnem em torno de até 1 milhão de pessoas, que contrata até 1 milhão de pessoas, você tem comerciante de loja, pedreiro, agricultor, vendedor a domicílio, condutor de automóvel, especialista em tratamento de beleza, e para os empregados com carteira também é balconista, escriturária, trabalhadores de limpeza, são basicamente as pessoas que trabalham nas condições de trabalho de prestação de serviços terceirizados, né? Condutores de caminhões pesados, caixas e bilheteiros, guarda de segurança, porteiro, zelador, recepcionista, trabalhador de controle de abastecimento de estoque. Quer dizer, você tem um universo muito grande de pessoas que não estão na estrutura produtiva em setores, em segmentos, por exemplo, da grande indústria,
que na nossa avaliação, né, todo o debate que nós fizemos, toda a nossa formulação em relação à indústria, à sociedade industrial, em que essas pessoas se reunindo no mesmo ambiente de trabalho constituíam uma identidade. 5 minutos. Tinha uma relações de pertencimento. Obrigada, Rosane. Relações de pertencimento. Hoje não. Hoje elas estão fragmentadas. Lá, elas se organizavam e elas sabiam exatamente quem é o seu empregador. As relações entre capital e trabalho, elas eram muito mais visíveis. As contradições apareciam de forma muito mais clara. Aqui não. Aqui uma boa parte desse trabalho, a relação não é diretamente com o empregador. A relação é com quem consome esse trabalho. É com o consumidor. Então, como é que você constrói relações de classe? Como é que você constrói identidade de classe quando a figura do empregador ela não aparece de forma tão clara, ela não aparece de forma tão como uma contradição, mas quando a tua relação cotidiana não é com o teu colega de trabalho, não é com a pessoa que tu divide vamos dizer, a máquina, né? A manufatura, mas é com uma pessoa com quem tu presta serviço. Pode passar, Anderson, o seguinte. Aqui, eu queria concluir com 3 slides que falam sobre a estrutura social dos ocupados. Aqui é uma organização de padrões de como você organiza a alta classe média, média classe média, pobres e intermediários, pobres e miseráveis, a partir de uma metodologia desenvolvida pelo professor Valdir Quadros, lá no CESIT. Aqui são os dados de 2018 e mostra que 96 milhões dos ocupados, você tem 38 milhões, 25 milhões e 12 milhões que estão entre pobres, intermediários, pobres e miseráveis, que reúne em torno de 66, 70, praticamente 76% da classe trabalhadora, das pessoas que estão ocupadas, elas são pobres intermediários, pobres ou miseráveis, que têm rendimento médio naquele ano, em 2018, que variava entre R$ 313 para os miseráveis a R$ 1.697 para os pobres intermediários. Pode passar, Anderson, a seguinte. Bom, a conclusão disso é que o percentual de pobres e miseráveis nas principais atividades, se eu trouxer os dados de pobres e miseráveis para os dados atuais, pobre seria aquelas pessoas que recebem até R$ 620, tá? Desculpe, miseráveis são os que recebem até R$ 620. Pode passar antes para a seguinte. Os pobres seriam de 620 a 1.240 reais. Aqui estão. Onde é que eles estão? Eles estão no comércio, na indústria de transformação, na agricultura. Esse é o percentual de pobres e miseráveis sobre essas atividades econômicas. Uma concentração muito grande no comércio, na indústria de transformação e na agricultura. Passa, Anderson, para a seguinte. Essa é a percentual de pobres e miseráveis nas principais atividades. Então, 90% das pessoas que estão no comércio são pobres e miseráveis. Na indústria de transformação, 86%. Na agricultura, 98%. Nos serviços domésticos, 100% das pessoas são pobres e miseráveis. Alojamento, alimentação, 93%. Ali vocês podem ver a sequência dos percentuais. Nós chegamos nessas atividades selecionadas que 87% são pobres e miseráveis. E aí eu queria concluir a minha exposição exatamente com isso. Gente, pobres e miseráveis hoje miserável recebe até 620, pobre recebe até 1.240. Pensar qual é vamos dizer, a tarefa e o nosso desafio político organizativo de pensar como você organiza pessoas que recebem até R$ 620 por mês, pessoas que recebem até R$ 1.240 por mês. Esses valores sequer garantem a cesta básica mínima do Diese, que é de R$ 555. São pessoas que sequer conseguem separar 1% disso para poder pagar uma mensalidade do sindicato. São pessoas que estão vivendo nas favelas, nas periferias, que não têm saúde, que não têm educação, que não têm mobilidade, que não têm acesso à cultura. Esse é o nosso desafio. Então, pensar hoje a organização da classe trabalhadora, pensar hoje a estrutura classe trabalhadora, é pensar em como chegar nessas parcelas. E aí eu queria encerrar dizendo que essa discussão da territorialidade é uma discussão central para nós, porque se nós não chegarmos nessas pessoas, onde elas vivem, onde elas moram,
onde elas constroem relações de compartilhamento, solidariedade, de afeto, nós não conseguimos organizar por meio da atuação e da intervenção sindical. Bom, Rosane, eu concluo com isso para não ultrapassar o meu tempo e para a gente garantir que o debate seja feito de forma com qualidade. Né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade e eu me despeço aqui.